Bom dia, igreja. Nessa manhã festiva, nós estamos aqui para ouvir a voz do nosso Senhor, aprender um pouco a respeito do que a palavra de Deus quer nos ensinar nessa manhã e nesse dia. Eu quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor em 2 Timóteo, no capítulo 1. Segunda Timóteo, capítulo 1, nós faremos a leitura dos versículos faremos a leitura dos versículos 3 até o versículo 5. E assim diz a palavra do nosso bom Deus: dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice. E estou certo de que também em ti. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Eterno Deus, soberano Senhor, tua palavra poderosa foi lida e nós pedimos que teu Santo Espírito possa nos abençoar, Pai, na meditação da mesma. Que Ele possa confrontar, consolar, trazer paz, ânimo aos nossos corações. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém. Quando Paulo escreve esta carta, alguns acreditam que ele tinha acabado de sair de uma prisão. Então ele escreve a carta para Timóteo. Timóteo era o filho da fé de Paulo. Timóteo era um amigo daquele velho apóstolo. O nome de Timóteo significa aquele que honra a Deus. Trata-se de uma importante peça, Timóteo, pessoa na vida e no ministério do apóstolo Paulo. E quando nós lemos, então, 1 e 2 Timóteo, nós encontramos inúmeras orientações daquele velho apóstolo para o seu jovem aprendiz. Nós encontramos orientações, encontramos exortações, encontramos conselhos ao jovem pastor. Porém, o texto que foi lido aqui, Paulo menciona e ele reflete um pouco a respeito da relação que havia entre Timóteo e sua mãe, sua avó. A relação da pessoa da mãe com o filho. E nessa manhã, com a igreja, eu quero refletir um pouco sobre filiação, maternidade e Jesus. Filhos, mães e Jesus. O primeiro versículo lido, versículo 4, retrata um pouco a respeito da filiação do filho e fala a respeito da fé de Timóteo. E o texto é claro, uma fé sem fingimento. Versículo 4 diz assim: lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Fé sem fingimento. O termo fingimento, no grego, traz a ideia de algo sem hipocrisia. A palavra grega aqui, na verdade, é a fusão de dois termos, alfa, que é uma partícula negativa, hipokrinomai, que é o termo hipocrisia, isto é, sem hipocrisia. Uma fé sem fingimento, trazendo a ideia de uma fé que é sincera, uma fé que é genuína, uma fé que demonstra e denota um bom caráter, uma fé sem pretensão, sem demonstração de orgulho, uma fé sem
hipocrisia. O termo hipócrinomai traz a ideia de não atuar. Trata-se, e ganhou, na verdade, conotação naquela época, de pessoas que fingiam ou que induziam ao erro. O hipócrita é um ator que faz da fé um palco. O hipócrita é aquele que faz o espetáculo do eu. O hipócrita é aquele que faz de tudo para receber aplausos como recompensa. São Jerônimo, um doutor, tradutor da Vulgata Latina, ele afirmou que a hipocrisia é simulação da santidade. Hipocrisia é a simulação da santidade. Gregório Grande, também escrevendo um livro, Regra Pastoral, ele afirmou: a hipocrisia nasce do orgulho. Nós somos inúmeras vezes alertados a respeito do perigo da hipocrisia, do fingimento. O próprio Jesus, em Mateus, capítulo 23, no versículo 27 ao versículo 28, alertou, disse: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, carta, no capítulo 2, versículo 1, ele disse: portanto, livrem-se de toda maldade, todo tipo de engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. O hipócrita se mantém no palco usando máscaras. Ele simula qualidades de personalidade, ele simula caráter moral, ele simula convicções religiosas. Tudo não passa de aparência. O hipócrita finge ser aquilo que ele não é, constrói fachadas falsas e até mesmo fachadas exageradas, expressa-se por meio de dissimulação, engano e fingimento. E Paulo está falando: recordo-me com alegria da tua fé, Timóteo, fé sem hipocrisia. Quem era Timóteo? As cartas pastorais foram dirigidas a Timóteo. Timóteo, acredita-se, ele foi um dos pastores ali da igreja em Éfeso, capital da Ásia Menor. Timóteo era natural de Listra, região montanhosa da Lincaônia, filho de pai grego e mãe judia. Timóteo possuía algumas marcas pessoais. Quando você lê 1 e 2 Timóteo de forma específica, você consegue perceber que Timóteo era jovem, por vezes tímido e também doente. E há reiteradas observações e encorajamentos do apóstolo Paulo para Timóteo enfrentar todas essas questões. O primeiro contato do apóstolo Paulo com Timóteo possivelmente se deu ali na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, quando estava Paulo e Barnabé na província da Galácia, quando eles foram ali apedrejados em Listra por pregarem a palavra de Deus. Possivelmente ali se deu o primeiro encontro do jovem, da criança, Timóteo, com o grande apóstolo Paulo. E embora a Escritura nos revele que Timóteo, desde a infância, já ouvia a respeito da palavra de Deus, acredita-se que Timóteo se converteu ao cristianismo por meio da pregação desse apóstolo, porque o próprio apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 1:2, versículo 18, 2 Timóteo 1:2, e 1 Coríntios 4:17, afirma e chama Timóteo de meu filho no Senhor. Meu filho no Senhor. Dando a entender que Paulo exercia essa paternidade, então, nessa relação com Timóteo, paternidade espiritual.
Timóteo, ele foi um filho de Paulo, um cooperador, auxiliador, companheiro de viagem. Timóteo foi um confidente, Timóteo foi um amigo fiel, um filho espiritual. Timóteo ocupava um lugar especial no coração de Paulo. Curiosamente, Timóteo ajudou profundamente Paulo, até mesmo na escrita de algumas cartas. Timóteo foi co-escritor em 1ª e 2ª Tessalonicenses. Foi co-escritor em 2ª Coríntios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Timóteo também viajou com Paulo na 2ª e na 3ª viagem do apóstolo. Timóteo foi cooperador com Paulo, pregando, anunciando o evangelho às igrejas. E ele também esteve preso com o apóstolo Paulo, conforme nós encontramos em Filipenses 1:1 e Hebreus 13:23. A pergunta que faço ao texto, que podemos fazer ao texto é: que tipo de fé, então, Timóteo portava? Segundo Filipenses 2:22, a fé que Timóteo tinha fez dele um homem de caráter aprovado. A fé que Timóteo tinha fez dele um homem que tinha interesses em Cristo e por Cristo, segundo Filipenses 2:21. Timóteo tinha uma fé que o levava a trabalhar inteiramente, de todo o coração, para a igreja do próprio Cristo Jesus. Timóteo apresentava bom testemunho antes mesmo de ser um missionário. Timóteo era um homem de fé, uma fé não fingida, não hipócrita. A fé não pode ser forjada. A fé não pode ser interpretada, atuada por muito tempo. Com o tempo, máscaras caem. Com provações, máscaras caem. Com prisões, máscaras caem. Com a ausência de aplausos, máscaras caem. E a caminhada de Timóteo com o apóstolo Paulo, durante o tempo, durante as provações, durante as prisões, durante a ausência de aplausos, Timóteo provou ter uma fé aprovada, uma fé verdadeira, sem hipocrisia. E depois, então, da prisão, quando o apóstolo Paulo escreve 2 Timóteo, quando ele escreve, ele está dizendo já, bem no finalzinho da sua carreira, porque ele diz ali no capítulo 4, versículos 6 e 7, quanto a mim estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O apóstolo sentia, depois de tudo aquilo, o peso do abandono. Ele fala a respeito de Demas, que tendo amado o presente século, o abandonou. Ele fala de Alexandre, que causou para ele grandes males. Ele fala que na sua primeira defesa, ninguém esteve ao seu favor, ao seu lado. Ele sentia a dor do abandono. Contudo, ele diz, nessa epístola, nessa carta, estou ansioso por ver-te, Timóteo. Procura vir ter comigo depressa, porque Timóteo trazia alegria ao coração daquele homem. O mundo carece de Timóteo, ou Timóteos, homens e mulheres, que demonstram fé sem hipocrisia. O mundo carece de filhos que vivem de forma tal, que impactam homens, mulheres, a sociedade que está por aí. Pessoas que portam uma fé sem hipocrisia. E a nossa oração nessa manhã é para que Deus nos dê, Deus nos faça Timóteo ou Timóteos que vivam de fato essa fé genuína e verdadeira. E é lindo a conexão que Paulo faz, é linda a conexão que Paulo faz da fé de Timóteo para com a fé de sua mãe e sua avó. E agora eu quero refletir um pouco a respeito, nesse segundo ponto, a respeito da fé de Lloyd e Eunice. E o texto diz: fé sem hipocrisia
a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Timóteo era filho de uma mãe judia, convertida, crente, e seu pai era grego. Seus avós eram crentes. E a palavra do Senhor nos ensina que aquela criança, esse menino, aprendeu nas sagradas letras. Ele aprendeu e ele aguardava o Messias. O Messias que salvaria o seu povo. Ele aprendeu que esse Messias veio. Ele aprendeu que esse Messias voltaria. Timóteo aprendeu as sagradas letras. E aqui nós conseguimos extrair dois princípios, ou duas características de uma maternidade conforme a palavra de Deus. A primeira característica que é ressaltada aqui no texto a respeito dessa maternidade, é a característica do ensino, o trazer o conteúdo do ensino. Em 2 Timóteo, de forma específica, no capítulo 3, versículo 14 e 15, diz assim: Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e de que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos mostra que Timóteo, desde a infância, e o termo grego aqui traz a ideia de uma criança recém-nascida, desde a infância Timóteo recebia o conteúdo, o ensino à luz da palavra de Deus, na palavra de Deus. Calvino, comentando essa passagem, diz que Timóteo pôde nutrir-se da piedade juntamente com o leite de sua mãe, trazendo a ideia de que, ainda pequeno, sua mãe lia, contava, orava, ensinava a palavra do Senhor para o seu filho. Nos dias de hoje, nós nos deparamos com uma realidade vergonhosa, triste. Quantas vezes nós nos encontramos com crianças criadas em famílias cristãs que desconhecem a palavra de Deus? Porque muitas vezes os pais, mães, dão para os filhos um conteúdo de internet, vídeos que se dizem gospel, crente, evangélicos, compram bíblias coloridas, dão para os seus filhos, e acreditam que o simples fato de encher o seu filho de livros coloridos, encher o seu filho com vídeos e músicas cristãs, isso é tudo. Isso é tudo. Não é. Ser um pai, ser uma mãe que educa, ensina o seu filho na palavra de Deus, é ler a Bíblia com ele. É falar de Jesus para ele. É muito mais do que contar uma história, uma biografia de Davi, de Sansão, de Baraque e outros. É mostrar intencionalmente para os nossos filhos, que são pecadores e precisam da graça, a palavra de Deus viva, poderosa e eficaz. Eunice ensinava a Sagrada Escritura para o seu filho. A segunda característica da maternidade de Eunice é o modelo que ela exercia. Era o modelo que ela exercia sobre o seu filho. 2 Timóteo 1, 4, 5, o texto que foi lido, diz assim: a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Demonstrando então que Eunice, por meio de sua ação, por meio de sua vida, por meio ali do cotidiano, conseguia demonstrar que ela adorava de fato ao Senhor Deus. Ela cria de fato em Cristo Jesus. Elas também não portavam uma fé falsa, fingida, hipócrita. Antes, evidenciavam a fé verdadeira na pessoa de Jesus. Mãe, as mães que estão aqui, que estão em casa, vocês já pararam para pensar que a vida de vocês, a postura de vocês,
revelam a fé que todas vocês têm. A forma como você cozinha, trata o vizinho, estuda com o filho, conversa, a forma como você trabalha e volta do trabalho, a forma como você corrige, a forma como você se veste, a forma como você fala, a forma como você fica em silêncio, em tudo que você faz, em tudo que você está testemunhando a fé que você tem. Eunice foi esse modelo de fé para o seu filho. O jovem Timóteo cresceu vendo na vida de sua mãe a integridade de uma fé em Cristo Jesus. Onde estão as mães que são modelo para os seus filhos? E eu espero em Cristo Jesus que elas estejam aqui. Onde estão as mães que são modelos de fé para os seus filhos? John Wesley, grande pregador no século XVIII, afirmou a respeito de sua mãe, abre aspas, aprendi mais sobre cristianismo com minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra, fecha aspas. A grande aula de teologia que ele teve foi com sua mãe. Charles Spurgeon, chamado príncipe dos pregadores batistas, foi profundamente influenciado por sua mãe, senhora Elisa, e ele afirmou a respeito dela. Eu chamo sua atenção para ouvir essas palavras. Abre aspas. Estou certo de que na minha juventude, nenhum ensinamento causou mais profunda impressão em minha mente como as instruções da minha mãe. Não posso conceber que a qualquer criança haverá alguém que terá tal influência sobre o coração como da mãe que tão carinhosamente cuida dos seus filhos. Ele continua. Quando na infância era costume dela, no domingo à noite, ficar em casa conosco. E então nós nos sentávamos em volta da mesa para ela ler verso por verso e explicar a Escritura para nós. E de uma forma impactante, ele diz assim, o finalzinho do seu texto. Lembro-me, em uma ocasião, ela orando assim, agora, Senhor, se meus filhos forem adiante em seus pecados, agora, Senhor, se meus filhos forem adiante em seus pecados, não será por ignorância que eles perecerão, e a minha alma terá que dar pronto testemunho contra eles no dia do juízo, se eles não se apegarem a Cristo. Fecha aspas. Onde estão as mães? Que se um dia o filho desviar do caminho do Senhor, terá a moral, a dignidade de fazer essa oração e no juízo final falar para Deus, Deus, eu darei testemunho contra os meus filhos, porque eu ensinei a tua palavra. Não houve dia sequer que eles não ouviram da minha boca e da minha vida a fidelidade ao Senhor. Onde estão as mães que poderão até mesmo ser testemunhas contra os filhos? Eunice agregava em si dois atributos: o ensino da palavra de Deus. Ela não terceirizava isso. E o modelo. Ela foi para os seus filhos um modelo de fé. Timóteo, aquele menino, cresceu, não abandonou a fé, foi salvo pela graça, tornou-se então um grande homem do Senhor. E a história revela que, aproximadamente no ano 80, ele foi morto por pregar a palavra de Deus, morto de forma apedrejada, depois de impedir uma procissão pagã na cidade de Éfeso. Nesta manhã nós vimos um pouco a respeito da fé de Timóteo,
nós vimos também um pouco a respeito da fé de sua mãe. A fé de Timóteo, que ele portava, que ele tinha, não era uma fé na religião ritualista. Não era uma fé que poderia ser reduzida a um mero conhecimento intelectual. Não é uma fé que pode ser reduzida a um mero sentimentalismo. A fé de Timóteo, a fé de sua mãe, não é apenas um mero conjunto de doutrinas e ritualismos. Não é um positivismo ou um poder mágico. A fé que Timóteo e a sua mãe portavam era uma fé real e verdadeira. Que fé é essa? Essa fé que a Escritura fala para mim e para você, que é de autoria de Jesus Cristo, o qual é o autor e consumador da nossa fé. É uma fé naquilo que se espera, a saber, uma fé que é o próprio Jesus, que se reduz na pessoa do próprio Jesus. A fé que aquele homem, Timóteo, e aquela mulher, a mãe, portavam, era uma fé que se reduz na pessoa, e se planifica na pessoa de Cristo Jesus. Não adianta ter uma fé ritualista, não adianta ter uma fé positivista, porque essa fé não levará nenhum aqui a lugar nenhum. O que nós precisamos nessa manhã é ter uma fé em Jesus, aquele que veio, aquele que morreu, aquele que se entregou por nós. Uma fé que, conforme Paulo escrevendo para o próprio Timóteo, diz: aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. A nossa fé deve estar pautada nessa pessoa, a saber, Jesus. E na sua própria história, Timóteo foi um coadjuvante. Na sua própria missão, a mãe, Eunice e Lloyd, elas foram coadjuvantes. Porque quem brilhou, quem iluminou, quem raiou, quem foi evidenciado por meio daquela fé, foi Jesus. A nossa oração nessa manhã é para que você, filhos, do qual eu me incluo, nós sejamos então homens e mulheres que tenham fé em Jesus, fé que apontam para Jesus, onde nós seremos apenas coadjuvantes em nossa história. E para que você, mãe, tenha fé em Jesus, e que na sua missão, você seja apenas coadjuvante em sua própria história. Tudo para Ele, tudo por Ele, e a glória somente ao nosso Senhor Jesus. Fechemos nossos olhos, vamos orar. Eterno Deus, Deus amado, nós oramos, e agradecemos por esse momento único, onde Tua Palavra nos ensina a respeito do que é ser mãe, do que é ser filho, e juntos, como podemos então glorificar ao Senhor, evidenciando em nossa história quem é Cristo Jesus. Assim oramos, amém e amém. Petra a bênção, por favor, pastor. Vamos ficar em pé, irmãos, nesse momento. E agora, que a graça, a paz, o poder do nosso Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Filho e do Espírito Santo, estejam sobre todos nós, povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém.